terminando de chegar. Combinado? Perfeito, manda bala. Bem-vindo todo mundo, mais uma vez. Que bom estar aqui com vocês. Hoje, na verdade, é a minha segunda Fire Session. A gente teve uma Fire Session hoje de manhã cedo, que na verdade era de noite, nos Emirados Árabes. Muito incrível ver as sinergias, ver como o planeta inteiro está conectado de alguma forma, como as necessidades são as mesmas. Então, já estou inspirada desde de 9 horas da manhã. Mas vamos lá, então. Por que isso está acontecendo? Somos Ecos, somos um laboratório de inovação independente com foco em design. A Ecos tem 3 modelos de negócio. O Ecos School of Design Thinking, que inclusive é o que está agora hosting esse evento aqui, por causa do Design Leadership Program, no qual o Biratã é nosso embaixador há um ano inteiro. O Biratã já vai fazer um ano, é incrível. Temos o Ecos Innovation Projects e Ecos Ventures. Com o Innovation Projects, a gente ajuda novos negócios na criação de valor e inovação para o bem. Com o School of Design Thinking, a gente ajuda as pessoas e organizações a dominar o mindset da inovação, habilidades e ferramentas. Exatamente isso que a gente vai acabar falando um pouco aqui hoje na conversa de hoje, mas muito sobre isso durante o Design Leadership Program. O Biratã também é alumni, assim como eu, acho que a gente sabe que é exatamente isso que a gente faz. A Ecos hoje em dia é global. A gente tem presença nos Estados Unidos, eu estou aqui, Brasil, Europa e Austrália. Acho que cada vez mais todas as empresas vão acabar sendo assim. A gente já formou mais de 70 mil profissionais online, mais de 40 mil profissionais, enquanto a gente ainda tinha os nossos cursos presenciais no Rio e em São Paulo. Mais de 150 projetos de inovação desenvolvidos. A gente é parte do Global Design Thinking Alliance, como o único laboratório de inovação independente. Então, a gente está junto com um monte de academia em países do mundo inteiro, fazendo pesquisa sobre design. Então, é uma honra imensa fazer parte disso. E Design Leadership temporada 2. Parece que nem é verdade ainda. Todos os nomes que a gente conseguiu trazer na primeira temporada e os nomes que a gente vai trazer agora na segunda temporada. O programa começa dia 9 de maio. São 12 semanas de 24 momentos, 24 encontros presenciais. Segundas e quartas-feiras, eu não vou entrar nos detalhes do curso agora, porque é muito cheio de detalhe e complexidades. Eu sou a pessoa para quem você vai fazer pergunta de qualquer forma. Então, agora ou depois, é só me perguntar que a gente vai sentar, bater um papo e vou explicar melhor para vocês. Essa é a jornada do curso das 12 semanas, em que a gente divide basicamente nessas 4 esferas. Você com você mesmo, porque você, para ser líder, precisa entender quais são as suas qualidades pessoais. Você com outras pessoas, no sentido de dar feedback, fazer escuta ativa para entender qual é a real necessidade do seu time. Você com os produtos e serviços, que vão ser aquilo que vai ser desenvolvido, desenhado por você, pelo seu time, pela sua empresa. E você e sistemas, porque a gente não cria nada que seja só para a gente impacta necessariamente um grupo de pessoas, indústrias e situações à nossa volta. Esse, por enquanto, é o nosso line-up da temporada 2. Tem alguns nomes que estão saindo do forno para a gente nas próximas semanas, mas eu não posso dizer os nomes ainda. Mas é só gente muito incrível. Hoje, mais cedo, a Birgit simplesmente escolheu querer vir participar da Fire Session que teve com os Emirados Árabes. Muito incrível ver a humildade de todas essas pessoas de realmente querer compartilhar, participar. Mais uma vez, o curso começa dia 9 de maio, mas como na América, né, na América do Norte, nos países do Norte, é férias de verão, a gente vai ter um intervalo de uma semana, então acaba dia 3 de agosto, em vez do final de julho. E aí, vou deixar o palco para o Biratã, porque ele faz isso melhor do que ninguém. Vou me apresentar rapidinho para quem quiser saber quem eu sou, por que eu estou falando. Eu sou Program Manager para o Design Leadership Program. Se vocês tiverem qualquer dúvida sobre o programa, se quiserem bater um papo sobre o que é de liderança em design, por favor, entre em contato comigo por e-mail, LinkedIn, sinal de fumaça. Meus contatos vão estar aí no final da apresentação também. E agora é com vocês, minha gente. Beleza, beleza. Obrigado, Luna. Bom, meu nome é Biratã Silva, eu sou embaixador do curso de Design Leadership da Ecos pelo 2º ano aqui no Brasil. Temos uma responsabilidade de ser o país onde esse curso dá mais certo e recomendo que todo mundo faça, porque eu fiz também, além de ser embaixador, e acho que foi uma experiência super boa de conhecimento, de trocar conhecimento com quem está atuando
em altos cargos de design e liderança em design lá fora, e isso a gente tem muito a aprender e tem muito a crescer e ver como é que eles fazem e tentar olhar para o que a gente está fazendo também para ter uma ideia de aonde a gente se encontra, né? Se a gente é pior, é igual, ou está no mesmo nível de design e UX. Eu acho que a gente tem que estar sempre buscando isso e a gente tem que olhar para o mundo como um todo, né? Então, esse curso é legal por isso, porque ele é um curso global, que funciona no mundo todo, que traz gente do mundo inteiro para trocar conhecimentos. Então, acho muito interessante isso. O tema da nossa Fire Session de hoje é justamente pesquisa, research, e o que pesquisa tem a ver com liderança em design. Acho que esse tema é bastante pertinente para o momento que a gente está vivendo de valorização do design, e ainda a gente sofre muitas resistências em relação à pesquisa, muita dificuldade de a gente conseguir mostrar o valor da pesquisa para as pessoas, e as pessoas conseguirem aceitar isso, especialmente gestores, né, e pessoal mais responsável por gestão, administração, estratégia. E eu acho que muitas vezes cabe a gente, como designer, puxar a atenção para a importância da pesquisa, e não só para a gente simplesmente dizer que dados de pesquisa são inquestionáveis, mas no sentido não é isso, mas no sentido que a pesquisa também precisa ser avaliada. Existem pesquisas boas e pesquisas ruins, não é só falar pesquisa e está tudo certo. E às vezes uma pesquisa mal feita pode levar você a um destino trágico para o seu produto ou serviço. Então, é uma questão muito relevante. E eu tenho visto na minha própria trajetória profissional, de 24 anos aí trabalhando com design, que muitas vezes é a gente mesmo como designer, nos times multidisciplinares que a gente faz parte, que a gente tem que puxar a atenção para esse tipo de coisa dentro do processo, né? Pessoal, a gente tem que fazer pesquisa. Eu até ia falar, porque eu tive uma reunião hoje com um cliente que foi exatamente esse tipo de embate, sabe? Quando a pessoa chega assim para você e diz assim, a gente sabe o que o nosso usuário quer, a gente não precisa fazer pesquisa. Ela falou exatamente essa frase para mim hoje. E aí eu fiquei assim, meu Deus do céu, eu posso responder isso de tantas maneiras. E fiquei pensando, assim, tentando ser o mais educado possível, né? Para a pessoa, eu acho que quando a gente faz pesquisa, a gente sai da alçada do achismo, começa a trazer dados mais concretos para avaliação, isso faz com que a gente seja mais assertivo, mas, né? Esses embates a gente vai ter no dia a dia, e eu achava que, pô, a gente está em 2022, eu tinha esse tipo de embate quando eu falava de pesquisa há 15 anos atrás. Porra, a gente está em 2022 e ainda tem gente que acha que não tem que fazer pesquisa, que sabe tudo que o usuário quer e que se eu fazer uma pesquisa com o usuário pode ser até uma exposição do usuário, como eu ouvi hoje também, assim, ou, sei lá, expor o usuário de alguma forma, algo com o que eu discordo, né? Então, eu já queria trazer a minha primeira visão a respeito do que a pesquisa tem a ver com liderança, porque eu acho que quando a gente é líder de design, a gente tem que propor coisas, a gente tem que ter iniciativas. A gente não tem que aceitar o status quo dos processos e simplesmente fazer como está lá, a gente tem que questionar e se falta pesquisa, eu acho que a gente tem que puxar, né? Eu acho que a gente tem que chamar atenção para isso. Então, só queria trazer esse overview a respeito de pesquisa, contar essas historinhas e agora, claro, apresentar os nossos convidados de hoje, que primeiramente, como a gente sempre é cavalheiro aqui, procura a diversidade, apresentar a Marcela Ripp primeiro, dar a palavra para ela se apresentar um pouquinho, falar um pouquinho da trajetória dela em design, e depois passo a palavra para o Flávio Nazário para se apresentar também e trazer um pouquinho da sua trajetória para a gente se apresentar. Boa, Marcela, obrigada, Biratã. Obrigada pela apresentação aí, pelo convite também, muito legal. Sempre muito legal, assim, a gente se reunir com pessoas que não são do nosso dia a dia de trabalho para conversar sobre, né? Acho que são sempre muitos cenários diferentes, assim, né? Dependendo de onde você trabalha, qual o escopo, né? Qual sua área de atuação, assim, em que recorte do design você trabalha. É sempre muito legal essa troca de experiência, assim, troca de backgrounds. Aí, para começar a falar do meu, assim, eu estou hoje como design manager no Quinto Andar. O Quinto Andar tem um time de mais de 100 designers, né? Então a gente tem uma maturidade, talvez, de lidar com design e com pesquisa que talvez seja
pouco diferente de outros lugares, né, que tem talvez um time um pouco menor, então talvez eu possa trazer algumas coisas aqui que talvez contribuam para quem está talvez num contexto ainda nesse aspecto de ter que defender o porquê de fazer pesquisa, ter que defender por que falar com o usuário, e aqui isso é ponto de partida, assim, né? Isso é inegociável. Mas só para contar muito rapidamente, assim, do meu background, eu não sou formada em design, eu sou formada em publicidade, mas acabei nunca trabalhando com publicidade, então logo o primeiro emprego ali, um dos meus primeiros empregos já foi na área foi na local web, então eu comecei também, diferente de muita gente, eu já comecei em empresa de produto, então foi curioso, porque quando eu saí da local web, quase 4 anos depois, assim, que eu entrei, eu comecei a ver o que era a realidade. Eu falava, então, então o jeito que eu trabalho que é a exceção. Eu fiquei meio assustada de ver que não era assim que o pessoal trabalhava. Não era comum você conversar com o usuário, você ligar para ele, você, tipo, desenhar a jornada. Essas coisas não eram comuns. E eu comecei em 2011. Então, foi 2011 até 2014 ali trabalhando com produto, né, na minha primeira experiência. Aí passei por outros lugares, Grupo Boticário, passei por agências. E aí, mais recentemente, desde 2018, atuo em papéis de liderança, né? Primeiro na Jusce, fiquei 2 anos e meio na Jusce, que é uma consultoria, mas tem uma pegada bem forte de produto digital mesmo. E aí no Quinto Andar eu entrei ano passado, em abril. Então aqui tô no escopo de estar liderando um time de designers dentro de uma tribo específica, olhando principalmente para a fintech. Então a gente tem umas soluções aí para quem está comprando e vendendo imóvel, e tô liderando esse time de design aí, e depois a gente fala mais. Vou passar a palavra para o Flávio. Legal, pessoal. Boa noite. Agradeço muitíssimo o convite, Marcela, Albiratã, Luana, e o pessoal que está aí nos ouvindo também, e vendo, né? Bem, é o Flávio que está falando aqui. Acredito que vocês já viram lá os palestrantes. Se vocês estão aqui, acho que vocês pesquisaram sobre a gente, então vou tentar ser sucinto. Né, tenho um pouquinho mais aí de 14 anos trabalhando com pesquisa e desenvolvimento de produto. Atualmente eu estou trabalhando como gerente de pesquisa de UX Research no Banco Next, né, que é um banco digital. E ao longo dessa carreira aí, a trancos e barrancos, a gente às vezes é líder situacional, às vezes a gente é barista, às vezes entrega um cafezinho, a gente entrega uma tela. Então, assim, acho que a gente já fez de tudo um pouco nesse mais de uma década aí trabalhando com UX design e vendo a comunidade, a maturidade das próprias empresas atuarem em torno da experiência do cliente, né, melhorando a experiência do cliente. E a gente está aqui para trocar um pouquinho com vocês sobre nossas opiniões mesmo. Né? Eu, particularmente, hoje, eu atuo exclusivamente com UX Research, né? Então, tenho bastante background de produto, desenho industrial, fiz graduação em desenho industrial, depois fiz pós-graduação em arquitetura de informação e usabilidade, depois mestrado em interface humano-computador, então design pra caramba. Então a gente tem aí um pouquinho de bagagem aí para contar para vocês, para tentar a gente esclarecer algumas coisas. Provavelmente a gente vai falar muita coisa do que vocês já ouviram também, uma série de clichês, que é ótimo, porque coisas precisam ser repetidas. Mas é isso, pessoal. Então a gente está aqui para aprender junto, trocar ideias. Eu sei que tem toda uma formalidade de estar aqui no Zoom e a gente ter um processo um pouquinho mais formal, mas entendo como isso aqui é um bate-papo, né? Onde a gente vai trocar informações, vai tentar buscar aí algumas opiniões do que a gente viu ao longo dessa nossa trajetória. Beleza, Flávio, obrigado, cara. Zero formalidade aqui, a ideia é só para a gente ter um roteirinho para a gente não perder o fio da meada, mas a ideia é realmente Tranquilo. ser uma roda de conversa mesmo, um bate-papo. Legal saber a tua história também, Marcelo, que também vem da publicidade, também sou formado em publicidade, mas só nunca atuei em agência, sempre fui para o design mesmo, por escolha própria. Queria me livrar daquele ambiente de agência que não era muito bem visto nos anos 90, por aí. Então, acabei virando designer. Mas legal saber a história de vocês, pessoal, e é por isso realmente que a gente convidou vocês e para uma Fire Session que tem esse tema de pesquisa, por saber também da relação de vocês com pesquisa e da importância que vocês dão para a pesquisa dentro do processo de design de vocês. Então, acho que a gente já pode até ir para as perguntas do nosso Fire Session.
A primeira pergunta, e a mais básica de todas, mas que por isso mesmo deve ser mais difícil de responder, é o que a pesquisa tem a ver com liderança em design? Tá? Eu parto de uma ideia aqui, e aí eu passo a palavra para a Marcela e depois para o Flávio. Tá? Mas eu acho que tem tudo a ver com isso que eu estava falando antes, que a pesquisa tem a ver com liderança e design, porque normalmente nos contextos onde eu pude ser líder de design e conseguir aplicar conhecimentos de design, de liderança em design, a importância da pesquisa, quem teve que chamar a atenção de todo mundo foi eu. Então, assim, era comum tu saber que, bom, a única pessoa que defende aqui sabe a importância da pesquisa parece que é o design, né? Mas na maioria dos contextos multidisciplinares onde eu passei. Então, eu achava, bom, isso parece que já é natural do designer chamar a atenção para a pesquisa, né? Já passa a ser natural. E quando você começa a fazer cargos de liderança em design, até então, muitas vezes eu defendia a pesquisa em cargos não de liderança em design, mas só em cargos de design mesmo, tipo, no sentido de dizer, ó, o processo de design precisa ter pesquisa, pessoal, preciso ouvir as pessoas, eu preciso conversar com elas, eu preciso ir lá perto delas, então eu preciso ter maneiras diferentes de abordar essas pessoas em diferentes contextos, porque essas informações são inquestionáveis, essas informações são as que me tiram da alçada do, eu acho que meu usuário quer, e me coloca na condição de dizer, eu acredito que o meu usuário quer isso porque eu fiz uma pesquisa e a pesquisa apontou a seguinte resposta, os seguintes números, os seguintes insights. É muito melhor do que eu dizer eu acho, né? Então, assim, eu acho que fica muito mais concreto e eu não consigo entender por que muitas vezes cai para nós designers a responsabilidade de puxar a pesquisa dentro de um projeto. Porque deveria vir da gestão, deveria vir da estratégia, no sentido de entender, a pesquisa é o que te dá dados realmente concretos sobre o que tu está fazendo, né? E não é só pesquisa com o usuário, não, é pesquisa desk research, é análise de dados, é análise de estatística, tudo isso é pesquisa e tudo isso deve ser considerado na hora de um processo de design, principalmente Product Discovery, né? Que a gente tem tanto envolvimento de descobrir coisas sobre um produto ou serviço para lançar da maneira mais assertiva possível. Então, assim, o que eu tenho visto é isso, que a pesquisa tem a ver com liderança de design muito no sentido de que a gente tem que ter, muitas vezes, a iniciativa de abrir os olhos da galera da importância da pesquisa e por que a pesquisa é importante. E entender que não é simplesmente fazer pesquisa, é fazer pesquisa com qualidade, poder você saber avaliar uma pesquisa, você ter diferentes métodos de repertório para realizar uma pesquisa, e isso não é uma coisa simples, assim, que a gente aprende da noite para o dia, a gente precisa passar isso por cases, aprender e aplicar isso em diferentes cases, em diferentes contextos, para ir ficando afiado como qualquer skill que a gente tem que desenvolver, né? Então, eu acho que a pesquisa é uma ferramenta imensa da liderança do design, e é uma ferramenta que nos coloca numa posição chave no processo de Product Discovery, que é de trazer dados, de trazer a voz do usuário, de trazer a visão do usuário, de trazer a análise das informações disponíveis, das estatísticas disponíveis e alimentar o processo de construção, depois de concepção de novas soluções com essas informações. Então, acho que, na minha visão, é essa a relação que tem de pesquisa com liderança, e acho que a gente tem que, cada vez, claro, contagiar todos os times por onde a gente passa da importância da pesquisa, porque a pesquisa torna a gente muito mais eficiente, muito mais certeiro no alvo, sabe? E assim, todas as vezes que eu fiz pesquisa, até mesmo quando eu estava começando a fazer pesquisa, porque eu venho do design de interface, a gente desenhava as telas diretas, componentes diretos. Só depois que a gente começou a entender que, não, peraí, eu preciso fazer uma pesquisa aqui para entender o que o cara quer, como é que ele se comporta, como é que ele é, né? Enfim, várias coisas aqui para depois desenhar a tela, né? Então, eu também aprendi tardiamente a importância da pesquisa e depois fazendo pesquisas mesmo, indo a campo, a gente como designer tem aqueles insights assim que parece que te ilumina, né? Tipo, as primeiras vezes que eu fui a campo, assim, cara, eu aprendi tanta coisa com o meu usuário nessa ida a campo, que se eu ficasse meses lá desenhando tela, eu nunca ia chegar no que ele me passou aqui em 2 horas de conversa com ele. E todo mundo que faz pesquisa chega nessa conclusão, e principalmente designer, por isso que a gente se apaixona pela pesquisa, a gente começa a entender, cara, era muito mais fácil, às vezes, você faz uma pesquisa, faz um roteiro com 10, 15 perguntas, 20 perguntas,
e o que mais importante é o que ele te falou no meio das perguntas. É o que a pessoa revelou para você nas entrelinhas ali, sabe? Então, tudo isso é saber fazer pesquisa e é trazer a pesquisa para o hall de coisas responsáveis do design, onde um líder de design deve ser responsável, sabe? Então, a área de UX Research cresceu muito em importância por causa disso, mas eu ainda acho que engatinha no Brasil, porque a gente fala que cresceu, porque cresceu em grandes organizações, mas de médias e pequenas, você fala em pesquisa, é um Deus nos acuda. Ninguém acha que deveria investir nisso. E a gente está aí na luta eterna para conscientizar as pessoas. Invistam nisso que vocês vão poupar dinheiro, vocês vão ser mais assertivos, né? Então, acho que essa é a minha visão no sentido de que tem a pesquisa a ver com liderança. Eu acho que pesquisa é uma coisa que a gente... E a última coisa que eu queria dizer é que pesquisa, para mim, no meu processo, é uma coisa que tem que ter antes, durante e depois do processo de design. Então, pesquisa é sempre. Ô, louco, falou tudo. É isso aí. Matou. Valeu, pessoal. Obrigada pela presença. Pronto, é isso, pessoal. Agora é só botar no Twitter. Muito bom, muito bom. Não, mas eu concordei com... Estava balançando a cabeça aqui positivamente, porque concordei com tudo que você falou, Biratã. Eu acho que tem muitos pontos aí. Acho que quando eu vi essa pergunta, o que pesquisa tem a ver com liderança de design, eu acho que dá para filosofar em muitos pedaços dessa pergunta, assim, né? Primeiro, o que a gente quer dizer quando a gente fala pesquisa? E é um ponto que você abordou ali. Eu acho que não necessariamente pesquisa é você só simplesmente fazer um roteiro e conversar com as pessoas. De repente, pesquisa pode ser, deixa eu fazer uma investigação nos dados do comportamento do meu usuário no meu produto. Né? Então, eu posso fazer uma pesquisa fazendo uma imersão, entendendo como é que esses usuários se comportam num fluxo, né, diante de um funil de compra, de qualquer coisa que seja. Ou pode ser realmente uma pesquisa quali, que eu vou ali realmente separar um tempo para ouvir as pessoas, claro que de uma forma estruturada, com roteiro e tudo mais. Então, tem o que é pesquisa, dá para a gente entrar em muitos assuntos aqui relacionados a isso. E também, quando a gente fala de liderança em design, porque eu acho que o ponto que você trouxe, para mim, a coisa imediata que eu pensei aqui tem a ver com a autonomia do designer dentro do time. Então, não necessariamente ele sendo um líder de design ou não. Então, quando a gente fala de liderança, normalmente a gente acaba pensando em gestão de pessoas, né? Eu acho que meio que essa é o link que as pessoas fazem, né? Quando fala liderança de design eu vou ser o chefe do time de design, né? Essa coisa de ser uma pessoa ali que é responsável por aquele time. Mas eu acho que na minha cabeça, assim, faz muito mais um link com a autonomia que aquele designer, independente do nível dele, ele tem no time que ele faz parte, naquela squad, naquele time que ele faz parte ali. Então, eu acho que, quando a gente fala, né, o que pesquisa tem a ver com liderança de design, eu acho que eu prefiro fazer esse recorte, né, de tipo, o que pesquisa tem a ver com o designer que está trabalhando ali, né? Então, assim, como que talvez o designer possa contribuir trazendo informações dos usuários, então munindo o time com informações sobre os usuários, né? Com o como, o porquê eles fazem o que fazem. Então, às vezes, tem muito isso, né? Eu tenho muito domínio do meu produto, eu tenho muita certeza de como esse produto funciona, eu sei quais são os problemas, e aí a gente começa a entrar nessa seara, né? Tipo assim, não, eu não preciso fazer pesquisa porque eu sei onde estão as dores, eu sei qual é o buraco, eu sei o que a gente tem que resolver primeiro. E pode até ser que você saiba mesmo que você tenha muito domínio, mas talvez você não saiba, no fundo, o porquê que os usuários fazem o que fazem, clicam onde eles clicam, saem no momento que eles saem ali. E aí é isso que você tem que também pesquisar, porque aí você não vai saber responder. Você vai responder o seu. Você fala, não, eu sei que acontece isso por causa disso aqui, mas é um achismo seu. E aí você pode até saber que existe um problema, mas você pode não saber exatamente o que está passando na cabeça do usuário na hora que ele faz o que ele está fazendo ali. Então, eu acho que esse tipo de pesquisa que é para realmente munir o time de informações, eu acho que é para isso, primeiro de tudo, né? Acho que é para isso que serve a pesquisa, é para a gente ter insumo, né? Eu tenho o que eu acho, eu tenho o que eu sei a partir do que eu faço quando eu navego no meu produto, quando eu testo o meu próprio serviço, quando eu vou lá e faço um cliente oculto no meu próprio serviço, eu passo por uma jornada. A tua experiência é só uma delas, né? Pode ser que seja, por um acaso, até parecida com a da maioria, mas provavelmente você não está considerando casos de exceção, você não está considerando diversas outras possibilidades, você está indo numa jornada específica, e aí você tomar decisões com base numa única jornada é muito perigoso, porque é isso que você falou, né, o Biratã, de
pô, você pode gastar dinheiro à toa. De repente você fala, não, eu sei que isso aqui vai resolver, vai ser caro, mas a gente vai investir, vamos resolver isso daqui, vamos subir essa feature, vamos abrir uma operação nova para fazer tal coisa, e vai ver aquilo resolve o problema, mas nem é o principal, né? De repente o principal problema que as pessoas realmente querem ver resolvidos tá em outro lugar, né? Tá na comunicação, tá, sei lá, em outro tipo de lugar, assim, da jornada. Então, eu acho que quando a gente fala que a pesquisa tem a ver com a liderança de design, eu acho que tem muito a ver essa pergunta com a autonomia que o designer tem ali. Então, acho que quando a gente garante um contexto onde o designer, de novo, independente do tamanho do time, independente se ele é o único designer da empresa ou se ele é um dos 200 designers da empresa, independente de qualquer coisa, qual é o nível de autonomia que esse designer tem para provocar esse tipo de atividade, né? De atividade relacionada à pesquisa, seja quali, quant, enfim. Então, para mim, eu faço um link com isso. Assim. Não sei se eu filosofei demais e não respondi a pergunta de fato, mas joguei aqui o que estava na minha cabeça. Flávio, por favor, me ajuda a tangibilizar aqui as coisas. Eu acho que foi justo. Você foi muito bem, Marcela. Vamos dar um feedback para a Marcela, tá? Ela foi muito ótima, muito foi obrigada. Excelente, cartesiana, positivista, recortou as coisas, fatiou, tá vendo que o sentimento aqui de produto está muito forte, né? Mas tem pegadinhas, né? Essa pergunta tem umas pegadinhas, né? Não sei se vocês repararam, o pessoal que está lendo o slide e a gente mesmo que pretende tentar responder essa pergunta com alguns insumos, mas a gente não vai esgotar esse assunto em pouco tempo assim. Mas essa pergunta tem umas pegadinhas porque está implícito que se você trabalha com design, de alguma forma, tem pesquisa envolvida. De diferentes formas. Por exemplo, quando o Biratã comentou que eu fazia tela e era muito melhor quando eu fazia pesquisa antes. Quando ele estava fazendo tela, ele estava fazendo um tipo de pesquisa empírica. Ele estava botando lá a tela. É uma perda de tempo? Mas as pessoas fazem desse jeito, um empirismo. Bota lá a tela, está errado, troca botão, muda a cor e tal. Também é um tipo de pesquisa. É uma pesquisa satisfatória? É uma pesquisa eficiente? Não. Mas é um tipo de pesquisa em design. É um empirismo meio que absorvendo ali a forma de trabalho que as pessoas acabam se submetendo ou até mesmo que a própria equipe ela tem disponível para fazer. Né? Agora, o que tem a ver com liderança em design? Né? Se a gente recortar, deixar um pouquinho o design de lado e falar só de liderança. Né? Pesquisa tem a ver com liderança. Né? Tudo a ver de novo. Por quê? A pesquisa, basicamente, é uma forma... E aí eu vou botar de uma forma bem simples. Eu gosto muito quando o Marcelo Gleiser fala sobre pesquisa científica, eu super me identifico, que ele fala, a ciência é o único jeito de você não ser enrolado. Então, pesquisa é justamente para isso. Pesquisa é para você tomar decisões da melhor forma possível. Você vai ter todas as respostas? Provavelmente não. É quase impossível. Quando você começa a trabalhar com pesquisas e se municia a sua liderança em design com pesquisas, você vai tomar decisões melhores. Não quer dizer que as decisões vão ser perenes, que as decisões vão ser exatas, mas você vai estar migrando para um caminho que você tem menos incertezas. É melhor estar menos errado do que totalmente errado. Então, pesquisas, basicamente, ela tem muito a ver com liderança em design, quando você se municia, e aí, como eu disse, não tem como desassociar pesquisa com design, né? Mas se a gente colocar isso como um método, como um processo, toda vez que você utilizar no seu dia a dia como líder ou como um possível líder no futuro, você vai ver que você vai tomar melhores decisões quando você tiver pesquisa debaixo do braço, ou então alguma pesquisa tentando ali te dar essa informação. E não precisa pensar só em negócio. A gente sabe que as pesquisas de design estão muito atreladas a negócio, a melhoria de produtos, a novos produtos, ou o que quer que seja, mas a sua própria equipe também é uma fonte de pesquisa, né? Porque você não quer dizer que você está fazendo a sua equipe de ratos de laboratório. Calma, fica tranquilo. Mas o fato é que você precisa saber pegar o feedback dos seus próprios funcionários, ou dos seus pares, ou das pessoas que trabalham com você, para você tomar também melhores decisões na forma como você trabalha, nos seus processos de trabalho, de pesquisa ou até mesmo de design.
Então, assim, é uma coisa indissociada, na minha opinião. Assim. Por isso que eu acho que tem umas pegadinhas nessa pergunta que a gente não consegue esgotar, porque da forma que, por exemplo, a Marcela comentou, de forma mais cartesiana, o que a gente está falando, qual é a pesquisa que a gente está falando, qual é o tipo de liderança que a gente está falando, você vai para um caminho. Se a gente falar que a gente está municiando a liderança em design com mais pesquisas para ela tomar melhores decisões, é outro caminho. Se a gente falar que vamos ter melhores processos, se a gente fazer mais pesquisas para entregar alguma coisa, também é um outro caminho, como o Biratã comentou. Mas, na minha opinião, assim, as coisas são indissociadas. Se a gente colocar só liderança, tem tudo a ver. Se a gente colocar liderança em design, principalmente se você tiver olhando agora os principais professores que estão agora na grade, pegar esses professores, principalmente a Viviane Castillo, que é ótima, ela deixa muito claro como ela utiliza a pesquisa no seu dia a dia em processos de liderança, de formação de líderes, você vai ver que as coisas são praticamente indissociáveis. Liderança em design, quando a gente fala de design, não tem como não falar de pesquisa. Pode ser uma pesquisa curta, pode ser uma pesquisa incremental, uma pesquisa generativa de meses, mas o fato é que pesquisa e liderança e design, essas três coisas, não tem como desassociar, na minha opinião. Queria até complementar com um ponto, estava pensando aqui enquanto você falava, Flávio. Eu acho que pensando naquele cenário, né, que o Biratã comentou, de talvez alguns lugares com talvez menos maturidade em construção de produto, um pouco menos de maturidade em design e tudo mais, falar pesquisa causa aquele sentimento de, puta, mas aí vai demorar, não quero, a gente precisa fazer logo, eu já sei qual é o problema, a gente não precisa demorar tanto assim para lançar. E aí tem uma coisa que fica muito na minha cabeça, que é, tudo bem, se a gente tem uma hipótese de que a gente tem uma ideia do que pode funcionar, vamos testar, né? Vamos testar e a gente faz um plano para esse teste. Isso também é pesquisa. Né? Não precisa necessariamente a gente, não, peraí, deixa eu parar tudo, fazer um discovery de 2 meses, deixa eu investigar tudo para ter certeza que não precisa. A gente também pode trabalhar a pesquisa, e aí, de novo, né, voltando a pesquisa para o ponto ali do negócio, mas a gente pode trabalhar com pesquisa testando, né? A gente pode levantar uma hipótese, faz um experimento, vamos rodar isso daqui de uma forma pequenininha, né? O famoso MVP, vamos testar se funciona. Funcionando, a gente colhe feedbacks, isso também é pesquisa para a gente, também é insumo, também ajuda a gente a tomar decisões. E aí pode dar tudo errado nesse MVP, e você fala, puta, errei, não era isso. Tudo bem, que bom que você errou pequeno, que bom que você errou cedo, vamos testar uma outra coisa agora, né? E que bom que você tem a possibilidade de errar, porque isso também é uma outra questão, né? Tem a ver com cultura, tem a ver com como a equipe pode se posicionar, tem a ver você como possível liderança, seja situacional ou seja do próprio cargo, você também tem essa possibilidade de poder testar, de ter um processo que você pode falhar, porque as coisas vão dar errado. Exatamente se é isso uma coisa que vai acontecer, vai dar errado, ela pode dar errado aqui na sua mesa, você testando, ou ela pode dar errada lá na prateleira, dando prejuízo milionário. Então, não tem como desassociar você poder utilizar a pesquisa no seu processo de design ou na sua própria liderança de design, porque você vai tomar melhores decisões. Né? Tem uma característica de método científico, e aí, só para deixar bem claro, né? Quando eu falo de pesquisa em design, eu estou sempre falando de método científico, porque, na minha opinião, e na literatura que eu acabo me baseando, design é uma ciência social aplicada, então tem muito método científico envolvido, que você tem que abandonar duas coisas quando você começa a trabalhar com pesquisa, que é a certeza e a verdade. Ponto. Você nunca vai ter certeza de nada e você nunca vai chegar à verdade absoluta. É um exercício de humildade. Eu acho que liderança tem muito a ver com isso, principalmente liderança em design, onde é um cargo que ele está começando a ganhar um respeito, começando a ganhar uma maturidade no nosso mercado brasileiro, que é basicamente emergente, que é preciso ter esse exercício de humildade também, onde você tem que se municiar dessas técnicas, dessas possibilidades de pesquisa, para você tomar melhores decisões no seu dia a dia e, é claro, influenciar o negócio da forma que pode ser que funcione até melhor do que ir no escuro, basicamente. Concordo plenamente, acho que a pesquisa é um super aliado nosso. Vamos para a segunda pergunta da discussão hoje.
que tem a ver agora na fusão das duas coisas, né? Porque a pergunta anterior meio que tentava ver as duas coisas como coisas separadas, e aqui eu tentei fundir as duas coisas no sentido de como é que a gente lidera as pesquisas em design. Como é que a gente puxa isso com o time, como é que a gente conduz isso e entrega no final. Eu acho que os grandes desafios são esses da pesquisa, né? Eu identifico assim como grandes desafios aí como que eu consigo fazer uma pesquisa que consiga captar os dados mais ricos possível, como que eu organizo isso da melhor maneira possível depois, para que todo o meu time possa usufruir dos benefícios que esses dados da pesquisa podem proporcionar, né? Então, acho que isso também é importante. E como que eu entrego isso, né? Porque eu acho que é sempre um desafio para nós designers, tá, mas espera aí, eu estou acostumado a entregar a tela, como é que eu entrego uma pesquisa? É um relatório, é uma planilha, é um relatório de insights, é uma lista, como é que faz? Então, pode ser que nós designers, muito focados no desenho, trave na hora de como é que eu entrego uma pesquisa, né? Então, acho que isso tem a ver com liderança e liderar uma pesquisa em design, porque eu acho que a gente tem que prever todos esses estágios da pesquisa, né? Tem que prever que a pesquisa realmente ela é feita de etapas, de diferentes etapas, com diferentes envolvimentos ali das pessoas, e que ela tem etapas chaves, e por isso que eu considero a etapa de entrega uma etapa-chave. Nas outras eu me viro, consigo, mas na hora da entrega, às vezes a gente tem dificuldade de mostrar para o contratante ou para o cliente o resultado daquela pesquisa concreta, onde está o valor desse resultado. Não adianta a gente chegar lá para ele, por exemplo, empurrar para ele uma planilha com um monte de dados, um monte de informações e não conseguir dizer para ele o que isso significa. O que isso pode apontar? Que tendências isso pode apontar? O que aquilo ali está querendo dizer? Né? Então, eu acho que pesquisa tem vários momentos aí, onde a gente tem que liderar mesmo, no sentido de que a pesquisa é uma coisa que acontece dentro de um método, normalmente um método científico de preferência, e ela precisa acontecer dentro disso para que os dados que ela gera sejam dados genuínos e confiáveis, né? E dentro de um universo que a gente está estudando. Então, eu acho que liderar a pesquisa é muito isso, buscar um pouco do rigor no sentido de, cara, a gente tem um método para fazer, a gente tem que cumprir esse método de pesquisa, não é fazer pesquisa de qualquer jeito, entendeu? Não é simplesmente, porque quando você faz de qualquer jeito, você está deixando de prestar atenção nos detalhes, e às vezes os detalhes podem te dar muita informação, sabe? E às vezes pode inclusive enviesar a resposta do teu usuário, não cuidar muito bem dos detalhes, da maneira como você está abordando ele, deixando ele à vontade, se vai ser remoto, presencial, se vai ser gravado, se não vai ser, se você deixou bem claro todos os objetivos dessa pesquisa e por que ele está participando dela. Então, tudo isso, na minha opinião, é liderar uma pesquisa, sabe? Conduzir a pesquisa para que ela aconteça de forma correta, dentro de um método e traga os resultados confiáveis que a gente espera que uma pesquisa deveria trazer, né? Eu acho que é mais ou menos por aí que a gente entende que eu entendo que a gente lidera pesquisas, né? Mas a gente lidera, isso aí é uma liderança de pesquisa intra-pesquisa, né? Tem ainda a liderança no sentido extra-pesquisa, que é liderar a pesquisa no sentido de mostrar para as outras pessoas envolvidas a importância da pesquisa. Eu acho que isso também é liderar a pesquisa, né? Porque se a gente não conseguir conquistar patrocinadores, gestores e apoiadores nas pessoas, que elas realmente olhem para a pesquisa e enxerguem o valor daquilo ali, a gente não vai conseguir ir muito longe. A gente vai ficar brigando e vai chegar uma hora que, cara, cortou a tua verba de pesquisa, faz de outro jeito, pesquisa não dá mais, entendeu? Então a gente vai ter que sempre ir convencendo as pessoas e trazendo, né, esses subsídios para eles entenderem o valor da pesquisa. E eu acho que isso é liderar a pesquisa. Eu acho que a gente tem esses dois ambientes de liderança de pesquisa. Quando você está dentro da pesquisa, lidera a condução da pesquisa, né, até a entrega do resultado final. E depois ainda tem a argumentação da importância da evangelização, de educar, às vezes, o teu cliente da importância da pesquisa. Acho que essas duas coisas têm a ver com liderar as pesquisas em design. Marcela. Essa eu vou passar a bola para o especialista, porque pode ter um líder de pesquisa aqui. Depois eu dou meus pitacos. Vamos lá. Beleza. Tá fugindo do debate. Viu? Tô brincando. Essa pergunta, de novo, assim, a gente tem várias perguntas, pessoal, que é pegadinha mesmo, tá? Se vocês estão... Sou especialista nisso, Flávio. Se vocês estão achando que
que tem uma resposta só, vocês estão redondamente enganados, porque realmente não tem uma resposta só, o assunto não se esgota, e a gente vai falar aqui um pouquinho sobre o que a gente já passou, basicamente, né? Então, como o Biratã comentou, né, da condução, né, eu vejo muito, né, e ao longo dessas experiências que a gente já teve em diferentes empresas, seja startup, fintech, empresa global, enfim, não tem como não ser um líder pesquisando. Você ser um pesquisador, você tem que liderar alguma coisa, seja um recrutamento, seja um processo de entrevista, você está liderando o processo, né? Então, liderar pesquisas em design é você tomar a frente. E se você não toma a frente, as coisas não acontecem, né? E aí tem algumas coisas, tem algumas camadas que a gente pode falar a respeito sobre isso, né? Então, pode parecer um exercício muito solitário no começo, liderar pesquisas em design, né? Onde você está tomando as decisões de planejamento, de execução e de análise. No entanto, não precisa ser desse jeito. Você pode envolver as pessoas, seja da sua equipe, da tribo, da squad, da sua própria equipe de design, para ajudar você a elucidar e trazer novos pontos de vista, né? Então, o ato de você trazer a pesquisas em design para um ambiente mais colaborativo também é uma forma de liderança. E é uma forma de liderança que traz muito valor hoje para as empresas, porque durante muito tempo, as pesquisas em design eram um exercício mais solitário, onde você fazia todo o processo e depois você trazia um resultado. E não precisa ser assim hoje. Você pode entregar em pequenos recortes, entregar em ondas e fazer com que esse resultado realmente influencie e impacte o negócio lá no final. Então, indo para esse viés de liderar o processo, já está claro para mim, se você está liderando um processo de pesquisa hoje, certamente você já é um líder situacional de pesquisa em design, porque só cabe a você para chegar até o final. Então, requer muito esforço de você, resiliência para você chegar àquilo. Tem uma outra questão relacionada a liderar pesquisas em design, que é fazer, que eu chamo de advocacy do processo, né? E aí o Biratã também comentou sobre isso, que é justamente você circular essa informação, né? Dependendo da empresa, é um pouquinho mais difícil, a empresa pode ser muito grande, ou então não tem um meio de comunicação mais universal, onde você possa transferir essas informações, do que foi aprendido, mas é super importante fazer esse exercício também de colaboração, de trazer as informações para outras equipes, para outros tipos de pesquisa, para influenciar, de fato, o negócio, porque no final, liderar as pesquisas em design é você justamente trazer para outro patamar de maturidade a sua empresa, e não propriamente só entregar aquele resultado. O resultado, que não é exatamente o resultado, é uma entrega, né? Porque a gente só vai ver o resultado quando a gente vê o ponteiro mexer, né? Seja um ponteiro de negócio, seja um ponteiro de utilização do seu produto. Então, é importante a gente pensar, quando a gente está falando de pesquisas, que só cabe a você e a sua equipe, ou até mesmo a empresa, liderar o processo para trazer resultados, de fato, né? Não tem como você não liderar um processo de pesquisa em design apenas sentado esperando o que vai acontecer, porque depende da sua equipe, depende de você também. Então, me parece muito indissociável, de novo, que liderar pesquisas em design não tem como você puxar o sistema a seu favor. Você tem que puxar o sistema. Tem que ter esse processo na cabeça de que as coisas não estão prontas, a maturidade pode não ser a ideal, mas é necessário fazer com que esse sistema seja puxado, porque não é comum para todas as empresas ter um processo de pesquisa acontecendo. Então, sim, você precisa liderar o processo. Inclusive, a empresa depende disso. Você pode até não ser valorizado por isso, dependendo do cenário, mas a empresa depende da sua liderança de executar, não só executar o processo, mas também fazer com que essa informação chegue para todo mundo, ela seja espalhada, as pessoas consigam entender essas informações. Todos esses processos, seja de execução, seja de advogar em prol da causa de mais pesquisas para tomar melhores decisões, é um processo de liderança, não tem como fugir disso. Então, para mim, o ideal é isso, é você ter na cabeça de que depende muito de você, pesquisador,
equipe de design, líder de pesquisa, para fazer com que essa pesquisa chegue realmente a mover os ponteiros que a empresa está procurando. E aí eu acho que tem um ponto muito importante que o Biratã puxou isso e depois você complementou, Flávia, que na minha visão é esse ponto da comunicação dos resultados, né? E aí não é bem resultados, mas os insights que você tira, quais foram os aprendizados. Então, beleza, você conseguiu se dedicar ali, às vezes com um cenário não muito favorável, mas você conseguiu dar o seu jeito de fazer uma pesquisa, você conversou com algumas pessoas, você fez um roteiro antes, você pediu ajuda de alguém para anotar enquanto você conversava com o usuário ali, enfim, deu o seu jeito de construir aquela pesquisa, de liderar esse processo. Aí tem uma segunda parte aí, que é meio que o pedaço final dessa pesquisa, que é justamente isso. Como é que você comunica os aprendizados? E aí, às vezes, a gente cai num erro de querer mostrar o quão difícil foi o processo e fazer um material super extenso e cansativo e que, na prática, ninguém vai parar para ler tudo aquilo. Por mais que doa, né? Tipo, puta, mas eu me dediquei tanto, foram 2 semanas intensas aqui de recrutamento, tô há 1 mês falando sobre isso. É um processo, inclusive de design, você mastigar as informações, você reduzir bastante a forma como você vai comunicar para realmente só comunicar o que você entende que são os principais achados daquela pesquisa, os principais problemas que você encontrou e comunicar isso de um jeito fácil de ler, fácil de compartilhar. Até você pode, sim, claro, construir um material super extenso sobre todas as descobertas e sobre o método que você aplicou. Caso alguém queira ler e saber um pouco mais, você tem que ter, claro que isso como registro, principalmente em contextos onde a cultura ainda está sendo formada. Então, acho que eu vi alguém no chat comentando, né, que está contribuindo nesse contexto de formar a cultura do design na empresa. Então, com certeza, essa documentação da pesquisa, como é que você se preparou? Qual foi como é que você fez o planejamento do roteiro para a pesquisa? Qual foi o recorte do público? Você tem que ter, claro, tudo isso muito bem documentado, todos os achados também, mas a forma de compartilhar esses achados, os problemas, os insights que você teve a partir ali daquele momento de investigação, também é um exercício de design e também é um exercício meio que de desapego, de você, peraí, eu sei que deu um puto trabalho, mas eu vou ter que transformar isso aqui em 4 bullets. Azar o meu, tipo, eu vou ter que fazer isso, porque senão a coisa não vai, né? Senão ninguém compartilha, senão ninguém vai dar valor, porque, puta, abrir um PDF de 18 páginas para ler tudo, quem vai fazer isso? Então você tem que também valorizar e propagandear, né, o que você encontrou ali, seja problema, seja um insight. Então acho que esse pedaço da liderança do processo de pesquisa também é tão importante quanto todo o resto, todo o trabalho anterior, né? Porque senão as pessoas nem vão chegar no seu trabalho se você não fizer essa parte muito bem feita, né? De comunicar, de comunicar de um jeito simples, fácil de ler, fácil de compartilhar. E 2 coisas, né? Desse pensamento também tem até a ver a importância que a gente tem visto no crescimento do data visualization e do design de dados mesmo, né? Para a gente realmente ter essa capacidade o retorno. De a gente ter a capacidade realmente de mostrar o que realmente importa da pesquisa, porque quando a gente faz pesquisa, a gente sabe, cara, a gente levanta 1 milhão de dados, a gente não usa todos esses dados, nem a metade. Então, tem muita coisa, muito da capacidade da gente de filtrar isso para poder mostrar para o pessoal realmente o valor da pesquisa, senão o pessoal realmente não vai entender e vai continuar achando que é caro e que não adianta nada fazer pesquisa. E a outra contribuição que eu queria dar é no sentido assim, eu entendo o design como uma coisa meio quântica, que tem 2 naturezas, assim, uma natureza um pouco operacional e um pouco estratégica, né? É operacional e estratégico ao mesmo tempo. Pega ele de um jeito, ele está estratégico, pega ele está operacional. E o que eu acho que faz ele cada vez mais ser estratégico é justamente resultado de pesquisa. É resultado de pesquisa que faz o pessoal, o resto da organização enxergar o resultado do trabalho do design e ver assim, opa, peraí, esse cara está levantando informação aí que é útil para mim aqui também na estratégia, é útil para mim aqui também nas vendas, é útil aqui também para mim no comercial, é útil para mim no suporte, é útil... Peraí, essas informações são estratégicas, porque são importantes não só para o design, não só para o operacional, mas para a organização como um todo. E eu acho que sempre existe essa movimentação, né, de achar que o design é mais estratégico, mais operacional. Eu já, claro, comecei totalmente operacional e hoje em dia batalho muito para que ele seja cada vez mais estratégico e entendo que o design, na verdade, sempre foi estratégico. Eu acho que não enxergá-lo como estratégico é um erro de compreensão do design.
porque ele está na estrutura das coisas. Então, como é que não é estratégico, né? Se você vê lá o Elements of User Experience e vê a distribuição do JJ Garrett, tu vai ver, cara, aquilo lá tem design da unha ao cabelo, meu velho. Então, não tem como não ter design em todas as camadas, entendeu? Então, a gente é estratégico justamente por isso. Acaba se tornando estratégico porque a gente levanta tanta informação relevante que extrapola o uso que a gente vai fazer do nosso operacional. Outras partes da organização se aproveitam desses dados. Só que, claro, né, a gente tem que ter a capacidade de mostrar que dados são os mais importantes, de modo que as pessoas batam o olho e vejam. Né? Tipo, e eu acho que isso tem a ver com pensamento visual, tem a ver com infográfico, tem a ver com você mostrar o que realmente importa e ser um filtro. E tudo isso está dentro do nosso trabalho de design no todo. Eu acho que tem muito a ver com pensamento sistêmico também, né, o Biratã, né? Apesar de ser um exercício onde uma pessoa vai executar ou existe um alinhamento inicial, aí durante as ondas as pessoas colaboram e tal, ainda existe ali muito a necessidade do pesquisador, né, que para mim todo pesquisador tem que ser líder, não tem como não liderar uma pesquisa porque só depende de você, então você é o líder situacional do processo. Por mais que você colabore com outras pessoas, com outros setores, depende de você sair do outro lado. Você é o catalisador para aquilo acontecer, seja você, ou um grupo, ou uma equipe. Tem muito pensamento sistêmico envolvido, ou seja, você tem que trazer informações novas, você tem que impactar o negócio, você tem que alinhar o contexto da empresa, do que você está fazendo, porque você certamente não quer que a sua pesquisa seja engavetada, porque depois a gente vê isso. Né? Então, a gente tem um quê de pensamento sistêmico em liderar pesquisas em design que é necessário a todo instante, né? De você trazer coisa nova, de você ver a sua pesquisa impactando o negócio e, principalmente, o contexto da empresa, né? O que a Marcela comentou, né, geralmente eu falo de camadas, né? Por exemplo, a gente é muito apegado, né, o que é feito, né? Eu acho que todo mundo é apegado. E se você provavelmente um marceneiro é muito apegado no que ele faz também e tudo bem. Mas existem camadas de informações que precisam ser expostas para diferentes contextos, né? Então, se você está falando por uma camada mais executiva, ele não está muito interessado, e é claro, depende muito da maturidade da sua empresa, da empresa que você está se situando agora, de que você está trabalhando, né? Ele não está muito interessado em saber se você usou o método XPTO, ele quer ver se o ponteiro foi mexido, se a gente vai ter um insight acionável para mudar o negócio de patamar. Agora, se você está falando de uma camada mais tática, operacional, as pessoas querem entender como é que foi feito. Aquele aprendizado tem que circular na sua equipe para fazer com que as outras pessoas consigam reproduzir aquele tipo de coisa. Então, outro tipo de camada. Agora, você está falando para uma equipe de pesquisa onde você está liderando pessoas que estão começando, júniors, plenos, sêniors, ali envolvidos, você precisa ter as camadas principais de como é que aquilo funcionou, né? O que deu certo, o que deu errado para o seu próprio processo. Então, tem diferentes camadas ali, dependendo do seu público, você precisa recortar, e é um exercício de pensamento sistêmico isso, onde você entende qual é aquele contexto que você precisa trazer aquela informação. Não quer dizer que as coisas vão ser perdidas, mas você precisa fatiá-las e colocar nas caixas certas. Nada é perdido. Fique tranquilo com isso. Você não perdeu seu tempo gastando 3 meses fazendo uma pesquisa. Essa informação, além de te trazer bastante bagagem, é importante também para elevar a maturidade da sua própria equipe, da sua própria empresa em pesquisas. Aliás, em alguns contextos que eu passei, inclusive, a pesquisa ajudou as organizações a se conscientizarem de terem políticas de gestão do conhecimento, porque gerava tanto conhecimento nas pesquisas que eles não sabiam o que fazer. Peraí, eu vou aproveitar uma parte, mas o que eu faço com essa outra parte que eu não usei aqui? Porque tem muita informação aqui que eu posso usar. Então, muitas vezes se pensava em criar bibliotecas de conteúdo, de recurso e tal, justamente para gerir esse conhecimento e não se perder, né? Porque se levanta muito conhecimento quando se faz pesquisa. Mas é isso, pessoal. Queria agradecer a presença de vocês dois aqui. Acho que foram ótimas contribuições. A gente está fechando quase uma horinha aqui. Eu vou deixar os últimos minutos para a Luna apresentar um pouco de informações do
do curso Design Leadership. E se vocês quiserem fazer perguntas também, podem deixar registradas no chat. Eu, infelizmente, tenho que sair exatamente agora mesmo, mas foi um prazer recebê-los todos aqui, principalmente vocês convidados, Marcela Ritt, Flávio Nazário. Obrigado por terem topado a participação aqui. Obrigado a Luna, mais uma vez, por ter facilitado toda a nossa organização aqui, Luna. E obrigado à presença de todos aí, pessoal, que vieram. Espero que a gente tenha instigado vocês alguns insights, algumas ideias, né, a respeito de pesquisa, e que vocês entrem no time que a gente joga, que é o time dos defensores da pesquisa. Sejam defensores da pesquisa, que vocês não vão se arrepender. E líderes, tá, né? Não vamos esquecer, líderes. E líderes, sempre. Muito bom. Obrigada, gente. Obrigada pelo convite de novo, Biratã. Obrigadão. Obrigada a vocês pela presença, gente. Mais uma vez aqui alguns detalhes sobre o Design Leadership, inclusive para até articular dentro da empresa o valor da pesquisa, assim como o valor de tantas outras coisas relacionadas ao design que ainda não tem espaço, que está começando a ter o espaço criado. Eu queria deixar para vocês, o mais importante são os 15% de desconto pela participação de hoje, então pode usar o QR Code, mas se por acaso não conseguir tirar foto da tela agora, manda um e-mail para mim, lunapigata@ecos.cc. E aqui tem o QR Code para o nosso e-book. E também quero já dar um spoiler, dizendo que em mais ou menos um mês a gente vai ter a segunda edição do e-book, então eu leria esse para já me preparar para o segundo. Esse é um presente da Ecos para todo mundo. E por hoje é isso, obrigada demais pela presença de todo mundo. Qualquer dúvida é comigo mesmo que vocês vão falar, então, por favor, me procure onde for preciso. Obrigada, Flávio e Marcela. Obrigada, Luna. Valeu, Flávio. Muito bom conversar. Falou, pessoal. Abração. Valeu, gente. Falou, tchau, tchau.